Então, vamos dar início à nossa explanação do Evangelho com a mensagem de harmonização que tem o tema Glória a Deus nas alturas, paz à terra e boa vontade para os homens. É uma citação de Lucas, no capítulo 2, versículo 14. E ele diz: o cântico das legiões angélicas da noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneos, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Dantes que enunciava em nome de Deus, exibia... Pode subir um pouquinho, por favor? Exibiam a púrpura dos triunfantes sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Pode subir bastante, porque está bem... Mais. Pronto. Agora, não. Dante os exércitos... Não, está no 8º. Com o enviado celeste que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e sofredores, os pobres e os humildes para a revelação do bem universal. Dante, o exército, a armadilha, flagelos e punhais, chuva de tolos e lamas para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos sem esquecer-se de consagrar o júbilo expansalício de Canaã. Reconforta-se com os discípulos do jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza Madalena transviada. Partilha o pão sigelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, cego esquecido. Entretanto, não ouvida Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representa o Pai na terra. O Cristo no mundo é o Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus. Paz na terra, boa vontade para os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Então, com essa linda mensagem, eu desejo a todos um Feliz Natal. A nossa irmã Meridiane para fazer a nossa prece inicial. Então, meus queridos amigos, queridos irmãos, após a mensagem que nos foi proposta para a reflexão dessa noite, procuremos permitir-nos nos envolver pelo sentimento da amorosidade daquele que é o mestre da nossa vida, o amorável Jesus, e ao nos colocarmos diante dele, peçamos a ele que nos abençoe nessa noite, que abençoe o nosso expositor,
que abençoe os nossos corações, os nossos lares, e que todos nós que aqui estamos reunidos, irmãos dos dois planos da vida, possamos nos colocar apto a acolher na nossa intimidade os divinos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que será trazido através das reflexões do seu Mário. Abençoa-nos, amigo Jesus, e envolve-nos a todos em vibrações de muita paz. E agora, dando início de fato, passamos a palavra para o nosso irmão José Mário, para a sua explanação com o tema Reflexões sobre o Natal de Jesus. Que Jesus lhe inspire e lhe envolva, meu irmão. Boa palestra. Que assim seja. Boa noite a todos. Como a mensagem nos chama a atenção, a obrigação de levar o Evangelho, de trazer para nós, nos tornar viva a mensagem que Jesus nos ensinou e nos trouxe, as reflexões que possam abrilhantar os nossos corações, não num único dia do ano, mas em todos os momentos, que possamos abrir a porta dos nossos corações para fazer brilhar esta luz do céu que está presente em nossos corações. Falar sobre o Natal é falar sobre Jesus, é falar sobre a simplicidade do amor, tão bem representada pela manjedoura. Então, nós vamos buscar refletir de forma sucinta, né, as lições da manjedoura. Que ensinamentos trouxe Jesus para a humanidade? Qual a sua missão ao encarnar na Terra? Como grande enviado do nosso grande Pai de Deus. Então, é refletir sobre alguns fatos que culminaram com a vinda de Jesus. E quais foram as suas principais lições deixadas para nós, para toda a humanidade. Esse, basicamente, será o enfoque, né, da nossa reflexão. E começamos assim dizendo, que está no livro Coletânea do Além. Diz: a comemoração do Natal conduz-nos o entendimento, a eterna lição de humanidade de Jesus. No momento preciso em que sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. É esse foco da comemoração todos os dias. Sentir Jesus em nosso coração. Refletir e ampliar a sua mensagem, que é preciso que ela resplandeça em toda a humanidade. Portanto, nós vamos levantar alguns argumentos. E o primeiro ponto é o planejamento, né? Como foi o planejamento? Como se deu? Como ocorreu? Em que momento, né, ocorreu o planejamento, né, para a vinda de Jesus? E está lá no livro A Caminho da Luz. E ele nos relata dizendo: rezam as tradições do mundo espiritual, que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de espíritos angélicos apenas se reuniu por 2 vezes. Uma para resolver problemas relacionados ao orbe terrestre, a organização do orbe terrestre. E a segunda, né, ela se pautou exatamente quando
tratou da vinda do Senhor à face da terra. Quais dos espíritos superiores, angelicais, deveriam encarnar na terra para comandar o orbe? E entre os eleitos, logicamente, Jesus. Jesus, em sua vinda à face da terra, trouxe à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, a grande missão de Jesus, eleito para trazer a mensagem de amor, de paz e de redenção da humanidade, ao qual Jesus cumpriu, né, sua missão com galhardia e nunca falhou. No segundo momento, passamos às reflexões da sua vinda. E agora a gente vai buscar argumentos em João, no capítulo 1, no versículo 14, quando diz que "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então, esse versículo, essa passagem está em João, capítulo 1, versículo 14. E qual seria a interpretação espírita acerca do Verbo que se fez carne? Como é que a doutrina espírita nos faz a sua reflexão? E aqui nós vamos buscar subsídios em Emmanuel, né? No Evangelho por Emmanuel, a pergunta 283. E ele diz assim: enviado de Deus, Jesus foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e de sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas orientações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Então, nesta questão, trata exatamente como Jesus, o enviado, né, representante de Deus, né, que veio exatamente com a finalidade direcionada aos filhos transviados, que somos todos nós, que ainda relutamos em seguir os seus ensinamentos. E vamos ver no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, no capítulo que diz as boas novas, em relação à encarnação de Jesus. Ela diz o seguinte: Jesus, o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Seu berço e seu túmulo marcaram indelevelmente os tempos e constituíram sinal divisório da civilização, acontecimento predominante dos fatos da vida humana. Então, nos diz Amélia Rodrigues que ele foi a redenção, e é a redenção para todos nós. Um mundo tão individualizado, tão egoísta, tão violento. E Jesus veio exatamente cumprir com a lei, mas principalmente dar novas interpretações. Veio também trazer a verdade, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Deixa bem claro que da missão de Jesus veio implantar o amor no coração dos homens. E também ele veio nos trazer, nos dar
pistas acerca da vida espiritual. Quando ele diz que o meu reino não é deste mundo. Então ele veio exemplificar o amor como um dos critérios prioritários, mudar o pensamento da humanidade através dos seus exemplos, mas também veio já nos deixar pistas acerca da realidade do mundo espiritual. Quando ele diz que ninguém chegará ao Pai senão por mim, através dos seus ensinamentos, através da verdade. E agora passamos às lições deixadas a partir da manjedoura. As lições deixadas a partir da manjedoura, ela é bem expressa no livro A Caminho da Luz, né? No capítulo 12, A Vinda de Jesus. E assinala o Espírito Emmanuel com muita propriedade o efeito que a vinda do Cristo representa para a história da civilização humana. Todos os detalhes, por mais simples que sejam, revelam um plano divino voltado para a vivência da lei de amor. Cada palavra, cada gesto, cada ação, cada reação constitui um ensinamento que mais tarde se transformaria nas grandes lições. Infelizmente, os ensinamentos parecem que ainda não foram assimilados. É preciso relembrar, reviver, reinterpretar, sentir e viver a sua mensagem. A doutrina espírita busca essa reinterpretação, a leitura da essência da mensagem de Jesus. E aqui nós vamos elencar algumas das lições dos ensinamentos contidos no livro A Caminho da Luz. Primeiro, é a lição da humildade. Bem que Jesus poderia atender aos esplendores dos romanos, aos esplendores daqueles que esperavam dos judeus, de libertação, de vir numa carruagem de fogo, de libertação dos judeus das garras dos romanos. Mas não. Jesus veio através de uma simples manjedoura. E a lição da manjedoura assinala o ponto inicial da mensagem salvadora, da lição salvadora do Cristo. Como dizer que com a humildade representa a chave de todas as virtudes. A humildade representa a chave da nossa evolução, do nosso progresso. Bem-aventurados humildes, os mansos e os pacíficos, porque eles alcançarão o reino de Deus. Ele trouxe a primeira lição, o primeiro exemplo. Nada cobrou, nada exigiu. Só exemplificou com amor, com esperança e com caridade. E, portanto, neste momento da chegada de Jesus, através da manjedoura, o sinal da manjedoura, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e de amor a todos os corações. Lições de simplicidade, de amor e de esperança, de fraternidade, que ainda não foi assimilada completamente. Mas os tempos são chegados. Eis o momento da grande transição. E este momento da grande transição, só os brandos, os pacíficos, os humildes, herdarão a terra prometida. Jesus nos deixa também e nos implanta, através das suas práticas, das suas revelações, a base da verdade e do amor.
O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imortalidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. E ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. A vida com abundância é a vida na prática do amor, da caridade e da fraternidade, construindo em cada um de nós, através dos seus ensinamentos, a felicidade. Apesar que a felicidade não é deste mundo, mas as nossas boas ações, as nossas boas práticas, a compreensão da doutrina, a compreensão da sua mensagem, já pode nos permitir a caminhar seguindo os passos de Jesus. Então, Jesus traz a base da verdade e do amor. Mais uma vez, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Além da prática do amor, ele nos ensina que o amor, em sua essência, não basta ter fé, basta também praticar a caridade. Então, o terceiro ensino é a prática da caridade, da fraternidade e da simplicidade. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra via reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Então, Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os oprimidos, os necessitados, os estropiados e os doentes. Esses, pessoas simples, mas que estavam abertas a seguir um novo caminho, a compreender a verdadeira mensagem. Enquanto os doutores da lei, aqueles que eram portadores do poder, que cobravam e que se achavam auto-representante do mestre, do divino mestre, esses relegaram Jesus. Esses foram de encontro, apedrejaram, perseguiram Jesus. Mas mesmo diante das perseguições ferrenhas, Jesus procurou aqueles simples e humildes, aqueles que podiam estar abertos aos seus ensinamentos e mostrando que a prática da caridade, da fraternidade e da simplicidade é o amor em ação. Além disso, do amor, da simplicidade, da manjedoura, da caridade, amor em ação, Jesus veio atualizar as leis dos profetas e das filosofias. Atualizar. Ele não veio derrogar as leis. Trouxe nova interpretação. E ele combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga, como a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão.
espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Suas palavras profundas, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade, da balança e da redenção. Quanto tempo nós já perdemos para que o amor, a igualdade, a fraternidade, a visão mais ampla da irmandade, da família universal, pregada, revelada por Jesus, pudesse já estar implantada sobre a terra. Quanto tempo foi perdido e ainda está sendo perdido? Os próprios homens que receberam as lições foram os primeiros a distorcer a verdadeira essência de sua palavra. Mas os ensinos ficaram. Aos homens de boa vontade, esses assimilaram e reproduziram e aplicaram e aplicam a essência dos ensinamentos de Jesus, o amor e a caridade, e a consciência da verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que a terra nada mais é do que o momento transitório ao qual nos preparamos para o retorno de iluminação, se assim seguirmos os seus ensinamentos. Além da atualização da lei, a palavra divina, apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral, na sublime exemplificação. Porque se a manjedoura e a cruz constituem ensinamentos inovidáveis, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. Das suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os instintos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Queríamos, Deus, que esta palavra divina reverberasse em nossos corações, em nossas atitudes vacilantes, nesse caminhar dessa jornada de provas e expiações. Como somos vacilantes, Senhor, quando se abre a porta da esperança do Natal, que se apresenta naquela mão que se estende, no mendigo, no doente, naqueles que estão nas penitenciárias. É para isso que é a sua palavra, para todos nós, para os necessitados de toda sorte. E como é que nós estamos vivendo a palavra divina? Como nós espíritas, com essa missão de ser os missionários, de ampliar, de levar, de refletir aos necessitados, a boa nova de Jesus, as lições trazidas pela doutrina espírita, deixada por Kardec, coordenada pelo Espírito de Verdade. Como é que nós estamos nos comportando? Qual é o nosso papel na nossa humanidade? Muitas vezes tratamos, agimos ainda como os carrascos, né? Como os doutores da lei, cobramos muito, né? Mas exemplificamos pouco. Dai força, Senhor, para resistir às tentações e às provas da vida. E é assim que nós possamos pedir forças para dar o exemplo e seguir o exemplo do Cristo. E o exemplo do Cristo é mais uma das lições.
a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-los entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança, reunindo-se em novas catacumbas romanas, para reerguer o sentido cristão da civilização da humanidade. Muitas vezes nos corações humildes e aflitos, que vamos encontrar a divina palavra, cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que estão aflitos, aqueles que sofrem, porque eles herdarão o reino de Deus. Se assim que a dor e o sofrimento de cada encarnação, de cada prova, ser suportada com resignação, confiando na palavra deixada por Jesus, os ensinamentos deixados por Jesus e através do exemplo de Cristo. Quando nós compreendermos exatamente a mensagem de Cristo, né, do amor, da esperança, da fé, da caridade, do perdão e da vida, que a vida continua de forma mais esplendorosa no mundo espiritual, nós estaremos seguindo os seus ensinamentos e o seu verdadeiro evangelho, o evangelho deixado por Jesus, o evangelho de amor. Portanto, no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues vai nos dizer: tenhamos certeza de que a mensagem do Cristo precisa mais do que nunca ser conhecida, refletida, sentida e vivida. Nos tempos atuais da grande transição planetária, ocorrem profundas e paulatinas modificações na sociedade planetária. Hoje, busquemos nas lições inesquecíveis do Evangelho o referencial para nos transformarmos em pessoas de bem, mais moralizadas. Para tanto, se faz necessário deixar o Cristo entrar na intimidade do nosso ser, a fim de podermos vivenciar cada ensinamento em espírito e em verdade. Pois, como assinala o mergulho de Jesus, assinala Amélia Rodrigues, o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Que possamos estar com Jesus em nossos corações. Que busquemos Jesus nas nossas aflições. Relembremos as suas dores e sofrimentos, mas relembremos também o seu amor através dos seus exemplos. Que possamos sempre ter um Natal de amor a cada dia, a cada renascer. A cada renascer que renove as esperanças. E que possamos abrir a porta do nosso coração e deixar a luz do céu entrar. A luz do céu que foi trazida através da mensagem de Jesus, de amor e de fraternidade. Eu aqui termino com a mensagem à manjedoura, que diz assim: a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. É por isso que, emaranhados do cipoal da ambição menos digna, os povos modernos, perdendo o roteiro da simplicidade cristã, desgarraram-se da estrada que os conduziria à evolução definitiva com o Evangelho do Senhor. Sim, ele que construiu o transunto de todas as ciências espirituais. Perderam-se as criaturas humanas dos desfiladeiros escabrosos da impiedade. Debalde invoca-se o prestígio das religiões numerosas, que se afastaram da religião única, que é a verdade ou a exemplificação com o Cristo.
com as doutrinas da Índia. Mesmo no seio de suas filosofias mais avançadas, vemos as párias miseráveis morrendo de fome, a porta suntuosa dos pagodes de ouro, das castas privilegiadas. Com o budismo e com o shintoísmo, temos o Japão e a China mergulhados no oceano de metralha e de sangue. Com o Alcorão e com o judaísmo, temos as nefandas disputas da Palestina. Com o catolicismo, que mais perto deveria representar o pensamento evangélico na civilização ocidental, vemos basílicas suntuosas e frias, onde se extinguiram quase todas as luzes de fé. Aí dentro, com os requintes da ciência, sem consciência e do raciocínio sem coração, assistimos às guerras absurdas, das conquistas pela força, identificamos o veneno das doutrinas extremistas e perversoras, verificamos a onda pesada do sangue fratricida nas revoluções injustificáveis e anotamos a revivência das perseguições inquisitoriais da Idade Média, com as mais sombrias perspectivas de destruição. Um sopro de morte atira o mundo atual, supremo cartel de desafio. E que peçamos ao Mestre amado Jesus que nos dê força para ser um daqueles que possa ampliar a sua mensagem, que possamos, dentro das nossas práticas, das nossas ações, da nossa conexão com o alto, estar sempre prontos e ativos para servir o nosso Mestre Jesus. Que o Natal ressoe a toda hora, a todo instante em nossos corações. Que assim seja. Em nome da Fraternidade Espírita Chico Xavier, quero agradecer ao meu irmão José Mário por essas belas reflexões. E assim, convido todos novamente para assistir o episódio de amanhã, dos Bem Mal Assombrados, às 19h30, lá no canal da Fraternidade Chico Xavier. Fraternidade Espírita Chico Xavier no YouTube, às 19h30. Então, você já ativa o sininho para não esquecer. Já se inscreve lá no canal, que aí o próprio YouTube já avisa do nosso episódio. E aí, para finalizar, vamos agradecer por esse momento através da nossa prece final. Que possamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao alto, nos imaginando na companhia do nosso Mestre amado Jesus. E vamos agradecer a Ele imensamente por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, por essas belas reflexões. Que possamos nos deixar ser iluminados. Que possamos evoluir dia a dia, passo a passo, sendo verdadeiros cristãos, praticando os Teus ensinamentos. E assim, Senhor, possamos ajudar a cada um dos nossos irmãos, mas que primeiro possamos cuidar de nós mesmos, fazendo dos Teus ensinamentos a nossa guia, o nosso guia de viver. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Gratidão, Senhor. E assim, nós encerramos mais um Evangelho e agradeço a presença de todos vocês. Boa noite.